Interessante. Eu estou com uma fonte de tensão aqui, ó, em RMS. O que é RMS? Root Mean Square, tá? Que é a raiz média quadrada, que é aquela tensão que tu retira, tem a tensão de pico e a tensão RMS, que seria, no caso, a tensão eficaz. A tensão eficaz, ela é aproximadamente 70% da tua onda, certo, pessoal? É aproximado que eu estou falando. O que acontece, ó? Eu tenho um resistor de 20 ohms, certo? Um indutor de 10 ohms, já foi calculada a impedância tanto do indutor como um capacitor de 5 ohms. Nós sabemos que o indutor e o capacitor, eles são fasores, eles não estão em fase, enquanto que o resistor, tanto a tensão como a corrente andam em fase neles, enquanto que no indutor e no capacitor existe uma defasagem. O que acontece? Eu vou fazer um gráfico aqui, pessoal, tá? Ó, o que acontece? Esse eixo aqui da horizontal, o eixo da horizontal, ele representa o meu resistor, que ele é 0 graus defasado, certo? O resistor, ele é o dispositivo real, ele é 0 graus defasado. E o indutor, ele sobe no gráfico. Então, em relação à tensão, sempre que eu falar em tensão e falar em indutor, ele vai subir, ó. Então, ele vai subir quanto? 10, né, pessoal? Aqui no caso é 10, ó, tá? A resistência que ele apresenta é 10. Enquanto que o capacitor apresenta 5 de resistência. O capacitor, em relação à tensão, ele desce no gráfico. O que eu tenho que entender? Que em relação à tensão, o indutor sobe e o capacitor desce. Em relação à corrente, é o oposto. O indutor desce e o capacitor sobe, quando falar em corrente elétrica. E daí o que acontece? Ó? O Z representa impedância. O que é impedância? Eu vou pegar o meu dispositivo real, que a corrente e a tensão andam em fase no resistor, certo? Mais o meu indutor, onde que a tensão ele sobe no gráfico em relação à tensão e desce no gráfico em relação à corrente, certo? Por que eu uso o J, pessoal? Porque o J representa os números complexos, ou seja, números imaginários. Então, o meu indutor tem 10 ohms de resistência, enquanto que o meu capacitor tem 5 ohms. Então, eu vou somar com o indutor e diminuir do capacitor, porque o capacitor, em relação à tensão, ele desce, então ele é negativo no módulo aqui, ó. Enquanto que o indutor, ele é positivo. E daí, pessoal, eu passando para a impedância, que é o Z, ó, o Z, o módulo da impedância, olha só, ele está dentro do módulo. Eu vou cair no teorema de Pitágoras. O que acontece, ó? O meu resistor aqui, ó, que vale 20, ele vai ficar elevado ao quadrado, mais a diferença do indutor pelo capacitor. Entenderam, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou ter 20 mais J5. Esse J5 aqui é a diferença entre o indutor, que é a bobina,
menos o capacitor, certo? A bobina é positiva e o capacitor é negativo. Eles sempre vão na contramão, nós soubemos, né? E daí vai ficar 20 ao quadrado mais a diferença do indutor pelo capacitor, que vai ser 5 ao quadrado. Somando tudo isso, pessoal, 20 ao quadrado é 400, tá? Mais 5 ao quadrado é 25. A raiz de 425 eu fui fazendo por eliminação, pessoal. Olha só, 20,6 vezes 20,6 vai dar 424, não dá os 425, ó. Aí eu peguei 20,62 vezes 20,62, 425, aí o mais aproximado passou um pouquinho ali, ó. A impedância mais aproximada que eu consegui foi 20,62, certo? Aí eu coloquei o igual e o tio em cima, ó, que é o sinal de aproximação, certo? E isso daqui é a resistência que o meu circuito apresenta, porque eu tenho dois componentes que andam em defasagem e um que anda em fase. O que acontece? Eu vou cair no teorema de Pitágoras, né, pessoal? Eu vou ter que fazer a diferença dos módulos aqui, essa diferença dos módulos ao quadrado, né, somando com a minha resistência ao quadrado. E daí o que eu vou encontrar? Eu achei de impedância total aqui em relação aos 200 volts de RMS, eu coloquei aqui, ó, 200 volts, que é a tensão eficaz, né, pessoal? O eficaz é aquilo que eu vou ocupar realmente, certo? E daí o que acontece? Como que eu vou achar a corrente elétrica? A corrente elétrica, eu coloquei o I aqui, ó, é os 200 volts de tensão eficaz dividido pela minha impedância total do circuito, que eu caí no teorema de Pitágoras, né? E daí eu achei uma corrente, ó, pegando os 200 volts de RMS, que é a tensão eficaz, e dividindo pela impedância total, dividido por 20,62, daí eu achei uma corrente de 9,699 amperes aproximadamente. Se você achou relevante esse vídeo, deixe o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo